É engraçado, sabe? Porque quando você começa a entender de verdade o que é a vida, né? Com V maiúsculo, o que significa movimento interior, dinamismo, né? Espiritual, ascensão na vertical e não na horizontal, quando você começa a entender o real significado disso, daí você passa a ter percepções cada vez mais claras da realidade. Você começa a fazer amputações cirúrgicas em muitos membros podres, para que o seu espírito possa se expressar de maneira mais direta possível através de seus canais humanos. Então você amputa essas emoções podres, né, esses pensamentos podres, você amputa essas verborragias incipientes, para que você lhe sobre energia, para que você possa usar, né, toda a sua criatividade, todas as suas qualidades, suas capacidades, em prol de coisas realmente úteis. E daí você percebe que é muito simples. A vida, né, se a pessoa realmente quiser atingir objetivos, não precisa de complicação. A complexidade ela é dominada por quem tem uma visão intuitiva. Uma pessoa que tem uma visão intuitiva consegue lidar com essa complexidade, essas complexidades, consegue conduzi-las em prol de objetivos superiores. Então, é muito interessante perceber isso, porque daí a sua vida passa a ter sentido. E você enxerga isso no dia a dia, né? Assim, os simples ambientes, né? Você consegue captar um monte de coisa interessante. Você vai constatando cada vez mais aquilo que você percebe através de suas visões espirituais. E daí você enxerga a realidade. Você enxerga a fundo, na essência, sem que os outros estejam sabendo. É muito interessante isso, porque daí você não quer mais participar dessas conversas. Você percebe que um monte de rodinhas de conversas que antes lhe pareciam muito interessantes, que antes você lutava, né? Você se prostituía o seu espírito para poder participar dessas rodas de conversa, você percebe que elas não têm nada demais. Elas, em sua imensa maioria, não chegam a lugar nenhum. Você está em outro ritmo, você está com a orientação suprema, você quer outras coisas. E as pessoas que estão na roda não estão interessadas nessas coisas. No máximo em fazer uso dessas coisas para continuarem se patinando na horizontal, né? Intelectualismos, né? Ilusões, academicismos, burocratismos. E é só isso, as pessoas querem passar o tempo numa vida sem sentido que, à medida que vai atingindo o seu término, a pessoa chega a um desespero e quer gozar cada vez mais. E para isso ela precisa prostituir o seu espírito durante toda a sua existência para conseguir ter os recursos mínimos para a pessoa conseguir gastar todos no final da vida se iludindo, né? Tentando eternizar uma coisa que deve morrer inexoravelmente. O corpo dela, né? As ilusões dela, as emoções, os pensamentos, as verborragias. Como a pessoa não vê nada além dessas coisas, o desespero aumenta cada vez mais à medida que se atinge o fim. E daí, por isso, as pessoas ficam desesperadas com o fim da existência delas. Elas levaram vidas inteiras sem sentido. É natural que no final da vida, e não conseguindo perceber nada além, ocorra um desespero total, né, que pode se manifestar das diversas formas imagináveis e inimagináveis. E essa é a vida que as pessoas levam hoje em dia. Eu não quero ter uma vida desse tipo. Minimamente, eu quero pelo menos evoluir um pouco o meu espírito. Eu quero adquirir experiências para conseguir fazer as coisas. Eu quero unificar as pessoas. Eu quero unificar conceitualmente os fenômenos. Eu quero unificar as coisas, os saberes. Eu quero implementar em vida essas coisas, casando espírito com matéria, matéria com espírito, mas sempre orientado para o alto, né? E para fazer isso, a pessoa precisa ser independente.
A pessoa não pode depender das outras, porque a vida não pode depender da morte para progredir. Ela pode se usar de elementos inertes, mas apenas isso, né? Nem abusar, nem recusar, mas usar. Enquanto esses elementos inertes não acordarem, eles não vão conseguir ter uma relação de verdade, né? Uma relação com os seres que são vivos. E quando eu falo vivos, não é vivos organicamente, né? Mas vivos de verdade, né? Que tem um espírito já desperto em algum grau. E a vida é caracterizada por isso. Inclusive, de modo instintivo, inconsciente, né? Todos os seres têm vida, né? Mas eles não estão plenamente vivos, de forma consciente, de forma humana, porque o espírito está adormecido. Ele só opera no nível dos automatismos, né? No nível vegetativo, no nível instintivo. E as pessoas atuam no mundo intelectual, elas julgam que o intelecto é o máximo, e a gente tem que. E ele vai se aumentar infinitamente, né? E vai trazer a solução para tudo. Daí você pode ver, né? Ver aí pela rua quantas catástrofes tem, porque as pessoas só ficam presos no racionalismo, né? E, inclusive, esses acadêmicos humanistas que anseiam por um mundo melhor, desenvolvem teses, estudos fantásticos, mas não saem do racionalismo. Eles falam do racionalismo que mecaniza o ser humano, mas eles não percebem que eles estão na mecanização intelectiva que descreve a realidade de um ponto de vista puramente material, e o espiritual, para eles, é só um objeto, mais um vocábulo que eles usam para incrementar a tese deles, né, os documentos, a pesquisa deles, mas nunca algo para ser compreendido a fundo, jamais algo para ser vivenciado. Essas pessoas se divorciaram da vida natural, da simplicidade das coisas. Então é importante a gente ter em mente isso, né, ver com clareza. Não estou falando mal do estudo, né, de desenvolver pesquisa, fazer os pós-docs, né, estudar a realidade, mas o problema é que isso não pode estar desconectado das coisas do alto. Existe um objetivo supremo, a espiritualização, o espírito, a transcendência, um mundo interior, o indivíduo, não o individualismo, mas o indivíduo, né, a essência do ser, deve ser o eixo central que conduz esses estudos. Deve ser levado a sério, né? Enquanto não for assim, de nada vai adiantar. Inclusive, esse pessoal faz um papelão até mesmo frente ao povo, né, que eles pretendem defender. E até acabam se saindo pior na fita do que as pessoas que estudam as ciências do mundo físico, né? Justamente porque eles estão tratando de algo onde o espírito estaria mais atuante e eles desconsideram isso. Eles levam isso no máximo como um tópico acadêmico interessante. Para essas pessoas, o espírito é uma mera abstração, né, que eles usam para descrever a realidade material do mundo. Nada mais. E eu percebo isso com clareza cristalina hoje em dia. E eu vejo a limitação desse pessoal. Eu percebo que eles não conseguem ir além de um ponto, né? E eles sempre vão interpretar, de acordo com o seu grau de consciência, coisas que extrapolam isso, que não estão mais no nível intelectivo, mas sim no intuitivo, que exige vivência, percepção e visão. E é isso, gente. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para hoje. A vida é a coisa mais fantástica que existe. Assim que as pessoas descobrirem o que é a vida, elas vão querer se tornarem vivas. Paz a todos e saudações fraternas.